Patrocínio e Visa Immigration, consultoria para vistos e processos de imigração credenciada pelo governo do Canadá. Comente que assistiu a este vídeo do Canadá Diário e você terá um desconto exclusivo. Fala aí, pessoal, beleza? Oi, pessoal. Oi, Dimitri, tudo bem? Tudo bom, Marilene? Bom, hoje a gente vai conversar como que o pessoal pode escolher a cidade para viver no Canadá, né, Marilene? Vai ser uma conversa mais ampla de quais fatores são importantes para você escolher a sua cidade, né? Exatamente. Tem muita gente que foca num ponto só e, na verdade, é um conjunto de fatores que devem ser levados em consideração na hora de escolher a província. Muito bom. Muito bom. Vamos sem delongas, então, vamos começar o nosso papo, né? Só antes, vamos dar o recado da Visa Immigration, né? Quem tiver se preparando para vir para o Canadá, com interesses de vir, saber suas reais chances de vir para o Canadá, né? A gente recomenda que você procure a Visa Immigration. Como é que faz, Marilene? A Visa Immigration é uma empresa que fornece todos os serviços que você precisa para fazer do Canadá a sua casa. A Visa pode te ajudar com intercâmbio, processo de estudos, processo de vistos, processo de imigração, consultoria de carreira, planejamento financeiro e todo o suporte que você precisa nesse momento, né? Que você decide sair do Brasil ou de qualquer outro lugar e vir para o Canadá. Para entrar em contato conosco, você pode entrar em contato através do nosso e-mail exclusivo para assinantes do Canadá Diário. O e-mail é canadadiario@visaimmigration.com. Ou você pode também agendar uma consulta em nosso site para poder falar com um consultor regulamentado de imigração e já poder discutir todo o seu planejamento nessa oportunidade. E aí é só entrar no site e no cupom de agendamento colocar Canadá Diário. O link vai estar aqui abaixo também para vocês. Muito bom, muito bom. Não deixa de entrar com o cupom para ter direito ao desconto exclusivo, né? Os contatos estão aqui na tela e também na descrição do vídeo. Bom, vamos para o assunto então, Marilene. Estão rolando, né, alguns posts, vídeos, né, comentários na internet de muita gente falando e divergindo, né? Pessoas que vivem no Canadá divergindo como você pode escolher sua cidade, né? Alguns falam até para você escolher pelo college, outro por estilos de vida, mas acho que tem uma regra que facilita a escolha do pessoal, né? Sim, essa escolha ela deve se basear em 4 pilares e a gente vai falar cada um deles aqui para vocês. Muito bom. Vamos lá então, já vamos para o papo. O primeiro ponto é estilo de vida. Muita gente tem falado, por exemplo, vou mandar lá para o interior de Alberta, porque o custo de vida lá é melhor, né? Mas aí você fala assim, poxa, morar no Acre, morar no interior do Brasil também tem um custo mais acessível. Mas isso faz sentido para você? As pessoas pensam muito naquele primeiro momento que ela precisa, de repente, economizar dinheiro, então ela está buscando um local com custo de vida mais acessível, mas elas esquecem que o estilo de vida é o que faz você ficar no lugar, se apaixonar pelo lugar, se integrar no lugar, ter a sensação de que você faz parte. Então você precisa entender se você é uma pessoa que gosta de cidade grande, cidade movimentada, com tudo à sua disposição. Se você prefere uma cidade um pouco menor, se você prefere estar perto da praia, se você prefere estar mais longe da praia, mais para o interior, né? Se você prefere, por exemplo, uma cidade com clima mais ameno, se você não se incomoda de ter uma cidade em que o clima não é tão ameno assim, tem um inverno mais rigoroso, então você tem que pensar, né, em todos esses pontos. E quando eu falo estilo de vida, veja que eu estou englobando aqui estilo de vida, clima, né? Tamanho da cidade, serviços disponíveis, então tudo isso tem que pesar na sua escolha, porque apesar da gente falar assim, como escolher a província, no final, às vezes até a escolha da cidade, né? Ele é um pouquinho até mais afunilado, né? Quando você vai para Toronto, por exemplo, é uma grande cidade. Você pode ainda ir para Ontário e ir lá para Niagara-on-the-Lake, que é uma região um pouco mais rural, um pouco menor, tá ainda na província de Ontário, né? Você pode ir, por exemplo, para cidades que fazem parte da comunidade rural, mas está perto ali da cidade grande, né? Então, todos esses pontos podem ser considerados, né? Então, por exemplo, para amantes de praia, quando você fala assim, vou para Vancouver, não é só Vancouver, a cidade, o centro, que tem ali um custo um pouco mais caro. Se você morar nas regiões aos arredores, nas cidades de Burnaby, Coquitlam, New Westminster, você está em Vancouver, você vai usufruir de todo esse estilo de vida, né? Se você começar a se afastar um pouquinho mais, o estilo de vida muda,
né? E o custo de vida muda. Então, assim, pensa no seu estilo de vida, pense no clima e escolha a cidade baseada no que você gosta, porque isso não vai ser só para o seu momento inicial, vai ser né, de tudo dar certo para o restante da sua vida. Então, você tem que realmente se sentir parte e ficar feliz com a sua escolha. Depois de tanto investimento, você chegar aqui e falar assim, uau, eu me sinto em casa, né? Eu me sinto acolhido. E às vezes o que faz sentido para um amigo, para um parente, não necessariamente vai fazer sentido para você, né? Então, por isso que você precisa entender qual que é a sua preferência. Esse é o primeiro ponto. E uma coisa que tem sido muito comum com uma razão da escolha, e é o ponto 2, e eu vou falar de uma forma um pouco mais leve, que é o custo de vida, né? Um pouco mais leve o custo de vida? Por quê? Porque as pessoas estão colocando que o custo de vida seja o principal pilar da sua escolha de qual província você vai morar, né? E eu entendo que faz parte. Você precisa entender como vai ser o custo de vida. Mas eu quero que vocês entendam que aqui no Canadá, o salário é diferente por província. Então, a província analisa o custo de vida daquela província e determina qual que é o salário mínimo. Então, uma cidade com custo de vida mais baixo, muito provavelmente também tem salários mais baixos, com algumas exceções, tá? Tem cidades, por exemplo, que tem um salário bacana e um custo de vida mais baixo. Sim. Tem cidades que só o fator de comprar uma casa vai ser um custo mais baixo, todo o restante é totalmente igual, tá? Um parêntese só, tá? A gente fez um vídeo comparando, falando as 21 cidades com o custo de vida mais baixo do Canadá. Mas como a Marilene falou, não é o único fator que importa. Assim seria fácil, né? São outros fatores também em jogo, né? Mas eu acho que é importante você dar uma olhada nessa lista. De qualquer forma, eu acho que você precisa levar em conta esses outros fatores também, né? Mesmo porque também, Marilene, pessoalmente eu acho que muita coisa não se difere. Quando você se afasta dos grandes centros, acaba não se diferenciando tanto, né, o custo de vida. Não é um degrau muito grande, né? Sim, eu acho que esse degrau é muito mais evidente no Brasil do que aqui no Canadá, né? Sim. Até em termos de infraestrutura, né? Às vezes uma cidade bem menor não vai ter menos infraestrutura e menos recursos do que uma cidade grande, né? Então, por isso que é muito tranquilo decidir baseado no estilo de vida. E apesar do custo de vida ser um ponto para ser considerado, ele não pode ser o único denominador do seu processo. Sim. E isso nos leva para o terceiro ponto que eu gostaria de apresentar para vocês. Qual é? Oportunidades de trabalho. Olha aí. Porque, como eu disse, se o custo de vida é um pouco mais caro, mas você vai ganhar mais naquela província, no final do dia faz tudo sentido, né? Então, você precisa entender aonde estão os mercados da área que você atua. Aonde tem mais empresas? Aonde tem mais empregos? Qual que é a previsão, né? O outlook daquela posição, daquela occupation naquela província que você está interessado. Não adianta, por exemplo, você falar assim que você quer trabalhar na área de manufatura e escolher uma província, por exemplo, que não tem indústria. Não adianta, por exemplo, você ter experiência de logística portuária e escolher uma cidade que não tem porto, né? Então, assim, tem que pensar nas oportunidades de trabalho para a carreira que você já tinha experiência no Brasil ou para a carreira que você está escolhendo quando você chegar aqui no Canadá. Vão ter profissões que têm oportunidade em todo lugar, né? Por exemplo, o Canadá precisa de cozinheiro em todo lugar, né? O Canadá precisa de dentista em todo lugar, né? E aí você precisa também analisar. E olhando também na esfera do trabalho, né, você tem que entender se a sua profissão ela te permite um acesso imediato no mercado ou se você precisa fazer algum curso adicional para se qualificar. E aí é que faz sentido pensar num college, né? Então você vai escolher uma província que tem um college que é acessível para estudantes internacionais, que oferece o curso para apoiar você na revalidação do seu diploma. Porque uma profissão regulamentada, por exemplo, ela vai precisar, né, que você estude para você poder atuar na sua profissão. Mas o college por si só, ele é um período temporário, né? E ele não pode ser a base da sua escolha, porque, teoricamente, vamos supor que você escolha fazer um college, e esse college está numa cidade lá bem remota, né? E você passou 2 anos nesse college, né?
é muito mais fácil você continuar naquela mesma região, porque você, durante esses 2 anos, já desenvolveu o seu sistema de apoio, né, com amigos e pessoas que você conheceu. Os professores que te conhecem podem te indicar para o mercado de trabalho. Então, em algumas situações, até justifica escolher uma província por conta do college, mas, assim, você tem que pensar que o college vai ser temporário. E depois, né, dentro das possibilidades, você tem que pensar que faz sentido você ficar no lugar que você já construiu algumas raízes, né? E essas raízes levam tempo. E é claro que quando você já imigrou uma vez para algum lugar, é mais fácil você se mudar para outro lugar. Começar do zero, num lugar novo, sem amigos, sem conhecer pessoas, é sempre difícil. Então, o college ele pode ser um ponto de atenção, mas é sempre voltado nas oportunidades de trabalho, e eu posso te garantir que a maioria dos colleges que oferecem programas específicos que não estão disponíveis em todos os colleges do Canadá, eles decidiram oferecer aqueles programas porque está alinhado com as necessidades locais daquele mercado. Então, não escolha a província pelo college, leve em consideração, mas pense sempre no mercado de trabalho. Mas você concorda que se você escolher aquele college, foi o que você falou, né? Você já vai criar algumas certas raízes lá. Então, por isso que é importante você pensar, talvez, já num college, num lugar que você queira ficar. O que você acha? Exatamente, exatamente. Então, você verifica as oportunidades de trabalho, verifica se aquela cidade, se aquela província faz sentido para o seu estilo de vida, faz sentido para um custo de vida razoável, mas custo de vida é o que eu menos consideraria, e aí você pode aplicar, de repente, para aquele college. Então, vamos supor, se você tem uma carreira de dentista, e aí você olhou uma série de opções de colleges que vão oferecer o curso de Dental Hygiene, por exemplo, né? Que é, por exemplo, quem faz a limpeza nos dentes, né? Que é uma profissão específica só para essa parte de limpeza. E aí você fala assim, poxa, oferecem lá na cidade A, na cidade B ou na cidade C. E aí sim você vai falar assim, tá bom, então entendo que considerando as oportunidades de trabalho em cada uma dessas cidades, considerando o meu estilo de vida e considerando o custo de vida, né? Eu vou então optar por college A, B ou C, tá? Uma coisa que é super importante é assim, não existe uma regra que funcione para todos. Para algumas pessoas, vai fazer mais sentido focar em estilo de vida, para outras, mais em oportunidade de trabalho. Depende de como você está olhando para o seu futuro, né? O que você está mais focado? Na qualidade de vida, né? Eu, por exemplo, quando eu decidi estudar aqui no Canadá, eu queria correr de um estilo de vida de São Paulo. Eu queria, né, meu principal goal era ter uma experiência de ter uma vida com um estilo de vida diferente, perto da praia, né, mais conectada com a natureza. Então, essa foi a minha premissa. Então, a minha profissão era comum para grandes cidades, né? Porém, combinando o meu interesse em relação às oportunidades de trabalho e o meu interesse em relação ao estilo de vida, eu escolhi Vancouver, né? E pode ser diferente para outras pessoas, né? Então, você vai determinar o peso que você vai dar. Fala assim, não, eu vou escolher uma província baseado no college. Se você não levar em consideração os outros fatores, né, oportunidade de trabalho, estilo de vida, você vai se tornar bastante infeliz aqui no Canadá durante esse período. E esse não é o objetivo, por isso que você tem que encontrar um balanço de todos esses pontos. Eu acho que, inclusive, não tem uma regra mesmo. Tem coisa que tem mais ponto ou menos pontos para vocês, né? No meu caso, por exemplo, eu e a Fabiana, quando viemos, o que pesava para ela mais era o clima. A gente escolheu a região de Vancouver por causa do clima, que para ela acha que seria muito pesado, um lugar com muita neve e tal. Então é isso. Para ela, a balança dela caiu mais para esse lado, né? Sim, sim, pois é, então, e aí você fala, poxa, então, baseado no meu estilo de vida, vamos então analisar quais são as oportunidades, né, de trabalho, deixa eu confirmar aqui qual que é o custo de vida, só para validar se eu tenho condições de seguir com esse plano, mas ele não deve ser limitador, e o último ponto, mais importante para você considerar, são as oportunidades de imigração. Aí. Porque e aí está tudo conectado, principalmente conectado com oportunidade de trabalho. Porque quem tem uma oferta de trabalho, quem consegue trabalho aqui no Canadá, tem muito mais possibilidade de finalizar o processo de imigração, porque é o trabalho que vai dar elegibilidade para o Canadian Experience Class, para os programas provinciais que pedem a job offer,
para os programas provinciais que só exigem que você tenha uma experiência, né? Então, é super importante olhar para o programa de imigração. Por exemplo, tem muito conteúdo agora, recentemente, falando da cidade de Calgary, província de Alberta, de que é uma cidade que tem um menor custo de vida para você comprar uma casa, por exemplo. O programa de Alberta, ele tem sido bem generoso com quem está no Express Entry. Você não precisa estar em Alberta, né? Então, o programa de Alberta, por exemplo, se você estiver no Brasil e você está no pool do Express Entry, você pode ser convidado. Mas quando você está lá com seu esposo ou esposa, eles não são tão legais em relação ao programa de imigração, para quem está lá, tá? Olha, Então, para pode quem não... já está na província, você está falando? Vou te dar um exemplo. Na maioria das províncias, quando você chega com visto de estudos, o seu esposo ou esposa com visto de trabalho, se seu esposo ou esposa conseguir um trabalho, ele já é elegível, ele ou ela já é elegível para o processo de imigração da província, né? Se esse trabalho for relacionado à experiência anterior, por exemplo, que essa pessoa tinha. Alberta, não. Se o seu esposo ou esposa vir com você com visto de trabalho, ele não pode aplicar para o programa provincial, mesmo com o suporte do empregador. Somente você, sendo estudante, completando seus estudos, vai poder aplicar com suporte do empregador ao final dos seus estudos, ou se você ou seu esposo ou esposa veio para o Canadá trabalhando com suporte de um empregador. E aí você pode aplicar para o programa provincial. Ou seja, isso é um limitador imenso para o programa de imigração. Então, eu tenho visto muita gente massificar que Alberta é a melhor província. E tá errado. Olha aí. Não faz sentido. Só faz A sentido. pessoa, ele só vê um lado da coisa, né? Não consegue perceber o todo, né? Alberta, por exemplo, tem poucos colleges. Então, tem alguns programas e cursos que são extremamente competitivos para você conseguir uma vaga, né? Olha. E não tem tantos colleges privados, por exemplo, se você quiser uma opção um pouco mais em conta. Então, tem vários outros fatores, né, para você considerar. E o plano de imigração, veja como está tudo conectado, né? O programa de imigração, ele é essencial porque o quanto antes você emigrar, vai ser melhor para você e para sua família. É importante saber que o programa de imigração vai levar tempo. Não adianta você chegar aqui e esperar que você já vai conseguir aplicar rapidamente. Alguns casos acontecem com bastante planejamento e dependendo do perfil é possível. Mas veja que, por exemplo, em Alberta isso não seria possível por conta dessa limitação que eu acabei de comentar para vocês, né? Então tá tudo conectado. Se você vem, por exemplo, como estudante e o objetivo é que seu esposo ou esposa com visto de trabalho explore desde o primeiro momento as oportunidades de imigração através do trabalho, você tem que pensar em qual programa de imigração ele vai qualificar. Né? E aí você escolhe o seu college, né, o estudante, baseado nas oportunidades do seu esposo ou esposa, por exemplo, né? E seguindo esse caminho, está muito ligado às oportunidades de trabalho, né? Ao menos que você está vindo para fazer um processo de spouse sponsorship, eu até tive uma amiga que ela veio para o Canadá, ela falou assim, o meu objetivo é me apaixonar e casar com um canadense e ficar por aqui. Então, ela veio com o objetivo de fazer o spouse sponsorship, e deu certo. Ela conseguiu um canadense, casou, na verdade, ela até casou 2 vezes. Casou, fez o processo, separou, casou de novo, inclusive. Mas deu tudo certo. E aí, nesse caso, claro, ela escolheu baseada no estilo de vida, etc. E não importava muito as oportunidades de trabalho nesse caso. Mas se você tem um processo de imigração focado para que seja o quanto antes possível, e você quer considerar o maior número de opções de imigração, apesar dele ser o último aqui dos pontos que eu trouxe para vocês, na minha opinião, ele é um dos mais importantes. Sim, sem dúvida. E a gente vê, né? Tá tudo conectado mesmo, né? Não é tão fácil, principalmente para a gente que é leigo, não é fácil a gente conseguir mesmo saber todos esses pontos, né? Apesar de alguma coisa ou outra ter mais ponto subjetivo para a gente, né? O nosso gosto pessoal, mas tem muita coisa que, pela sua profissão, pela sua formação, né, vai facilitar determinada coisa ou outra, né? Por isso que a gente recomenda que vocês procurem a Visa Immigration. Marca uma consulta, né? Marca uma consulta lá sem compromisso, vê suas reais chances, né? Sua real situação, e aí você vai conseguir entender melhor, né? Entender melhor sua situação, qual ponto, para onde é melhor você ir, acho que vai facilitar muito, né, Marilene? Isso, e aqui, inclusive, na Evisa, a gente faz da seguinte forma, né? Então, você faz uma consulta de imigração. A gente analisa se você tem condições de imigrar,
right away, né? Assim que você fez essa consulta, a gente já te encaminha para dar os próximos passos, né? Claro, baseado num contrato que você vai decidir, né? Se você quer dar essa continuidade conosco. Se a gente entende que o seu plano de migração através dos estudos, a gente então te oferece a consulta de estudos, então é um combo, né? Que tem a consulta de migração, mas a consulta de estudos, né? Você pode fazer o upgrade para esse combo depois de falar com o seu consultor. Então, o Education Advisor da Evisa vai olhar as notas do consultor, vai falar assim, vi aqui que você conversou com o consultor da Evisa e ele disse que o melhor processo de migração para o seu perfil, baseado nas oportunidades de trabalho, baseado no que vocês discutiram em relação ao estilo de vida, são as províncias, ou é a província A, são as províncias A e B. Então, deixa eu agora te apresentar aqui as opções de colleges, custos, requerimentos das instituições nessas províncias para que possa fazer esse casamento com o seu processo de migração. E não é só o processo de migração, né? Também é o processo de vistos, né? Porque muita gente fala assim, poxa, eu sonho em fazer um mestrado assim, assim, assado, numa instituição assim, assim, assada. E a gente fala assim, peraí, então vamos conversar sobre como é que está o orçamento para fazer a aplicação de visto. E aí se a pessoa fala assim, opa, eu não vou ter tudo isso que precisa. Eu falo, então a gente vai ter que voltar a focar no plano, porque você conseguir a carta de aceitação de um college ou universidade, né, de um curso super caro, e não conseguir ter o dinheiro para comprovar na sua aplicação de visto, você vai morrer na praia, o visto vai ser negado. Então, isso a gente também consegue discutir. Inclusive, essa foi uma das razões pela qual a gente decidiu aqui na Evisa, né, fazer também a parte de educação, porque a gente recebia muitas indicações de agências que não olhavam para esse ponto, não tomavam cuidado, e a gente se via numa situação super difícil, tipo assim, esse cliente contratou um programa de estudo, já pagou a application fee, já deu uma entrada no tuition fee, né, que é o custo da escola, agora está aqui com a gente para a gente aplicar o visto, e esse visto tem chances grandes de ser negado, porque o curso não está alinhado, porque não tem o budget suficiente para fazer uma aplicação consistente, né? Ou até casos de pessoas que fazem sozinho, né? Porque a escola não necessariamente valida esses pontos, se a sua aplicação vai ter sucesso. Ou pessoas que até conseguiram, chegaram aqui e falaram assim, nossa, agora que eu entendo como funcionam as coisas um pouco melhor porque eu estou aqui, eu me arrependo, eu deveria ter feito diferente, eu deveria, de repente, não eu ter vindo estudar, mas meu esposo, né? Então, assim, tem vários fatores que a gente percebe que as pessoas depois até acabam ficando frustradas. E às vezes, como eu disse, até trabalhando com uma empresa de intercâmbio, mas essa empresa de intercâmbio não vai olhar para qual vai ser o processo de imigração, qual vai ser a dificuldade daquele visto, né? E algumas vezes a gente tem que falar, olha, talvez não esteja no momento agora, né? Talvez você tenha que guardar um pouquinho mais para você ter uma aplicação mais forte, mas você pode fazendo isso, para você ir se preparando, para estar pronto, para estar PR ready, como a gente fala, né? Para poder, então, seguir com o seu plano mais para frente. Então, isso é super, super importante e a gente começa com o plano de imigração. E o plano de imigração, ele começa sempre olhando qual é a melhor província, porque mesmo que o programa federal seja sempre uma boa opção para escolher, você não pode depender só do programa provincial. Você quer ter plano A, plano B, plano C, você quer ter opções, né? E é isso que a gente vai discutir, então, na consulta, para que tudo esteja alinhado para atingir o seu objetivo final, que nós entendemos que é a imigração. Muito bom, muito bom. A gente recomenda, os contatos estão aqui na tela e também na descrição do vídeo. Quantas pessoas vocês já ajudaram efetivamente, Marilene? Quantas famílias, né? Você sabe que a gente nem põe nessa conta as quantidades de consultas que a gente já fez, né? Sim. Então, nesse número, né, eu preciso até atualizar, esse número está maior agora, mas a última vez que a gente fez a conta foram mais de 10 mil famílias que conseguiram visto, que conseguiram PR conosco, né? Ou que conseguiram a cidadania, então fizeram processos que tiveram sucesso no seu resultado. Então, se a gente fosse contar a quantidade de pessoas que a gente só fez a consulta para dar essa orientação geral, aí é muito mais, né? Pois é. Mas quando a gente fala 10 mil, são 10 mil casos de sucesso, 10 mil famílias que estão aqui, né? 10 mil pessoas que conseguiram obter o resultado a partir do nosso apoio. Muito bom, muito bom. Então, os contatos, repetindo, os contatos estão aqui na tela e também na descrição do vídeo. A gente recomenda mesmo a Evisa. E logo, logo a Marilene volta aqui com mais informações aqui,
Comentem o que vocês querem saber, o que vocês querem que a Marilene venha. A Marilene é um poço de informação, pessoal. Então vamos aproveitar aqui, perguntar um monte de coisa aqui, porque eu acho que é importante a gente esclarecer essas dúvidas, né? E para quem não necessariamente tem certeza que quer emigrar, não tem problema. Eu acho que ainda assim faz sentido escolher a província, pensar nas oportunidades de trabalho, porque quem sabe, se você gostar, é bom ter essa opção bem desenhadinha para ser um plano B, mesmo que você não tenha decidido ainda imigrar para o Canadá. É verdade, pois é. É isso. Marilene, obrigado mais uma vez. Obrigada a você, Dimitri. Pessoal que está assistindo o vídeo, lembra de dar um like aí pra gente, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, clica no sininho de notificação para o YouTube saber que vocês gostam do conteúdo que a gente faz e ajuda a gente divulgando, divulga esse vídeo. Se você conhece alguém que está interessado em vir para o Canadá, está na dúvida, quer saber mais informações, divulga esse vídeo que eu acho que pode ajudar bastante. É isso, valeu e até a próxima. Beijo, pessoal. Obrigada.